Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do médico psiquiatra Dr. Eleomar Machado, que está lançando o livro A Vila de Manuel Flores. Doutor, no bloco anterior você estava falando aí sobre a sua carreira, como chegou a Tupã, né? Você também é professor universitário em Adamantina? Sim, eu sou titular da Unify, Centro Universitário de Adamantina, o nome atual. E tenho o prazer de ir lá lecionar desde março de 1985, portanto... Então, antes da vinda da vinda para Tupã, a gente passou por Adamantina, e de Adamantina viemos, né, como falei, após um convite para ser médico psiquiatra na Clínica Dom Bosco, passamos a residir aqui em Tupã. E você também faz parte de uma ONG ligada à psiquiatria? Numa noite muito bonita de Natal do ano de 1995, nós tivemos a satisfação de criar esta ONG chamada ASMAP, Associação de Saúde Mental da Alta Paulista. E no começo nós fizemos um trabalho durante 9 anos com presos, fazendo prevenção secundária ao crime. Os presos eram liberados pelo juiz na condição de passar pela nossa entidade, tentando ver se nós reduzíamos a criminalidade após ter cometido o primeiro crime. E presos assim com antecedentes psiquiátricos passaram por lá. Tivemos o prazer de recuperar 50% do pequeno grupo que lá esteve conosco durante 9 anos. E depois desse trabalho com presos, nós passamos, que é o objetivo atual, a trabalhar com dependentes químicos, tendo inclusive um programa na Rádio Cultura, que é mantida pela Unify, então em parceria a nossa ASMAP, a nossa ONG, com a Unify. E esse programa, Pergunte para Saber, tem a finalidade de responder dúvidas da população a respeito de drogas e de usuários de drogas, mais familiares, né, de modo geral, de usuários de drogas. Esse programa de rádio, ele é ao vivo ou não? A pessoa manda por e-mail? Não é ao vivo, eu queria inicialmente que fosse, mas o diretor da rádio convenceu que seria no começo, pelo menos, desse programa, foi há uns 3 anos atrás. No momento está se reorganizando, mas deverá voltar em seguida. Então ele propôs que fosse responder perguntas que chegam à Rádio Cultura de Adamantina através de e-mail, através de cartas, através de telefonemas. Mas tudo gravado, nada ao vivo, né? Nada ao vivo, tudo gravado. E essa questão das drogas? É um grande problema, não só no Brasil, todo mundo, seja nas pequenas cidades, nas grandes cidades. Antigamente era uma coisa de cidade grande, hoje você vai em qualquer distrito de Tupã, tem esse problema. E aí se fala que a guerra às drogas é uma guerra perdida, que a guerra às drogas mata mais que o uso de drogas, ou pelo menos de certas drogas, as mais usadas, como a maconha, né? Qual é a sua posição na questão da liberação das drogas, ou pelo menos da liberação da maconha? Porque também não dá para comparar maconha com crack, por exemplo, apesar de alguns dizerem que é um caminho, né? Mas não é, o efeito colateral da droga não é o mesmo da maconha, da cocaína, da heroína, LSD, crack, todas as outras, e álcool também, que é liberado, mas não deixa de ser uma droga, é um grande problema. Qual a sua posição? Então, eu acho que, além do grande problema do alcoolismo, que é uma droga lícita e que arrebenta com o indivíduo, parte física, o organismo dele, parte familiar e a parte de emprego, de modo que o alcoolismo eu considero o álcool etílico a pior das toxicomanias, a minha posição pessoal. E sem contar que as estatísticas dizem que pelo menos 50% dos acidentes de automóvel, um dos motoristas estava embriagado. É alto índice de embriaguez, ou pelo menos o motorista, se não embriagado, mas alcoolizado, que já induz, né, a alta de velocidade. Ou seja, ele não perdeu totalmente ali a noção das coisas, mas seu raciocínio já está mais lento. Porque às vezes a pessoa fala, bebi só um copo, bebi só uma garrafa, mas
na hora do raciocínio, Exatamente. você ter uma reação para frear ou para desviar, você demora meio segundo a mais e aquilo faz a diferença, né? Também. E o impulso para dirigir mais rápido, né? A tendência Sim, a a pessoa correr. muitas vezes fica mais agressiva no volante. Quando está no início da embriaguez, ainda, como eu falei, na parte de a parte inicial, né, do efeito do álcool, já a pessoa começa a se liberar. Porque ela tem uma autoconfiança maior nesse momento? É que o álcool ele tem duas funções, ou duas partes, né? A primeira parte é excitatória do sistema nervoso, ele é um excitante. E a partir de 200 miligramas por cento do teor alcoólico no sangue, ele passa a ser um depressor do sistema nervoso central. Então, nessa parte inicial do álcool, do efeito do álcool, ele é um excitante. Sendo excitante, tende a fazer com que a pessoa corra mais, tenha mais ânimo para correr. Daí o problema, né, dos acidentes de trânsito e acidentes nas nossas estradas por efeito do álcool. A pessoa não está totalmente embriagada, mas está assim com aquele impulso, né, aquela estimulação que o álcool dá para correr. E aquilo que você falou, depois que ele começa a ser depressor do sistema nervoso central, ele vai mudando aos poucos os reflexos, a tendência é a redução dos reflexos e a pessoa, como você falou, retarda mais, por exemplo, o reflexo de frear. E só para concluir, nos congressos internacionais que nós vamos todos os anos, a gente se depara sempre com problema de dependência de drogas, especialmente crack e maconha. E na parte de maconha, você citou, no último congresso que nós fomos, no ano passado, tinha lá uma mesa redonda falando sobre a liberação da maconha. E a minha posição é a seguinte: como lá na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, tem um grupo de estudo que estuda o lado da maconha, canabidiol, que é o componente, digamos, aspas, bom da maconha, pode ser usado, por exemplo, até como antipsicótico. Ele poderia ser, né, ele sim, liberado, o lado medicinal da maconha, mas não o tetrahidrocannabinol, que é o componente da maconha que dá os efeitos negativos da droga. Então a minha posição seria liberar metade da droga, a parte medicinal, mas não a outra parte. Então a maconha como um todo... Não a parte recreativa. A maconha como um todo, a minha posição é não. A maconha em partes, no caso na parte medicinal, a minha resposta é sim. E a questão do álcool? Porque já se viu aí, a história mostrou, principalmente a lei seca nos Estados Unidos, na década de 20, 30, que não adiantou nada, pelo contrário. Aumentou a criminalidade, o tráfico de bebidas ali, legal, a máfia ganhou muito dinheiro, as pessoas continuaram se embriagando, tanto que a lei acabou e não acredito que nenhum país, pelo menos aqui do Ocidente, esteja pensando em proibir o álcool, né? Tirando aqueles países do Oriente, países muçulmanos, onde é proibido beber, mas por baixo dos panos alguns bebem, né? Qual seria a solução para evitar problema com o álcool? A informação, a prevenção, que tipo de prevenção que é possível, qual que é mais eficaz para evitar o alcoolismo? De hoje é a sua pergunta mais difícil, porque... Não tem uma resposta pronta, não existe. Porque o alcoolismo, como outros males que atingem a humanidade, como prostituição, por exemplo, ele faz parte da história da humanidade. Antigamente era através do vinho, e aos poucos foram surgindo outros destilados. E ele virou também, em parte, cultura, né? Como fumar, por exemplo, que é outro, que o senhor não perguntou, outra dependência química, né, bastante difícil do ser humano se livrar. Então, a minha resposta sobre o alcoolismo se resume em duas partes. A primeira, que é muito importante a prevenção, com palestras, com trabalho especialmente sobre as nossas crianças, acho muito importante, né? E acho um descaso muito grande de muitas autoridades, não só no Brasil, mas em outros países, sobre as nossas crianças, não só em termos do alcoolismo, mas também como prevenção das doenças mentais. Nós achamos muito importante trabalhar com as crianças, especialmente na fase de 10
a 12 anos de idade, na fase, digamos, pré-puberal, que é onde se forma a personalidade final do nosso jovem. E além de palestras junto às escolas e outros esforços similares, seria importante também acionar o nosso posto de saúde para prevenir não só o alcoolismo, mas também para prevenir as doenças mentais nessa faixa de 10 a 12 anos, de modo a evitar que a esquizofrenia, por exemplo, que é a pior das nossas doenças mentais, apareça de repente, como nós temos visto na mídia. De repente a pessoa saca um revólver, fica atirando nos outros e depois se suicidando. Então, é efeito de uma psicose chamada esquizofrenia, onde vozes de comando fazem a pessoa fazer aquilo e finalmente se suicidar. Que alguns dizem antigamente, até hoje, né, mas antigamente era uma certeza absoluta, séculos atrás, que era uma possessão demoníaca essas vozes, né? Tinha o conhecimento tinha um sentido até místico. Dizia que era uma possessão demoníaca. Mas o que se vê hoje é que realmente é falha na saúde pública, especialmente na saúde mental, onde eu acho que deveria haver mais intervenção do Estado nas escolas públicas inicialmente e depois também intervenção da nossa comunidade, da nossa sociedade, através de várias ONGs, através de várias instituições que trabalham junto com as nossas crianças, para que essas crianças tenham essa prevenção não só de alcoolismo, mas também prevenção de doença mental grave, como a esquizofrenia, que dá os primeiros sintomas entre 10 e 12 anos na minha experiência. Mas essa prevenção que você disse seria prevenir que a doença se instale ou que ela se desenvolva? Prevenir que ela se instale, porque a esquizofrenia tem uma predisposição genética e ela, ao longo da vida, especialmente a partir da idade da juventude, após a puberdade, de modo geral, em torno de 14, 15 anos, é que ela começa a surgir. Ou seja, a pessoa pode nascer com aquilo lá, pelo menos com uma predisposição, mas não necessariamente ela vai desenvolver, depende do ambiente. Depende do ambiente, depende de desenvolver especialmente o estresse e outras coisas como desilusões amorosas, etc., que fazem com que a pessoa sofra e esse sofrimento se transforme numa doença mental. Às vezes a pessoa não sabe lidar com a frustração, outra que sabe. Exatamente. As duas têm predisposição, mas uma lida bem, a outra lida mal com frustrações, aquela que lida mal tem mais propensão de desenvolver, Exato. apesar de ambas terem, no seu código genético, terem uma propensão. A propensão. É isso mesmo? É isso. Eu sempre falo que tem dois tipos de crianças, que nascem com uma sementinha para desenvolver esquizofrenia e outras doenças mentais, e há que nascem sem a sementinha. Isso também se aplica à dependência química. Eu acredito que a dependência química não é uma doença, é um sintoma, e a doença chama-se depressão. E a sementinha da depressão também faz vítimas entre nossas crianças. Então, digamos assim, um grupo de crianças que nasce com a sementinha, mesmo que experimente a droga, não cai na malha, né, na rede da dependência química. E o grupo de crianças que nasce com a sementinha da doença mental, especialmente a esquizofrenia, tende a desenvolver a doença, como você falou, por não saber lidar com conflitos, por ter traumas ao longo da vida, especialmente estresse e ansiedade. E aquele outro grupo de crianças que não nasce com a sementinha, seja para doença mental, seja para desenvolver a dependência química, ou seja, os deprimidos, eles, mesmo que tenham traumas, etc., não desenvolvem esquizofrenia, vão desenvolver uma outra doença mais benigna, se pode falar assim, uma doença mental benigna, como ansiedade, depressão, mas não a terrível esquizofrenia, cujas causas ainda se desconhecem e que, lamentavelmente, não tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. Se a pessoa se tratar, ela não fica mais escutando vozes? Como funciona de um modo geral, não. Mas tem alguns tipos que não reagem bem à medicação e continuam escutando menos, mas continuam com sintomas psicóticos. Qual que é essa porcentagem? É uma minoria que acontece, que não funciona? Que não funciona seria uma minoria. Em termos assim genéricos, você poderia dizer que 75%
a 80% das pessoas reagem à medicação, uns mais, outros menos, e têm uma qualidade de vida melhor, mesmo doentes. E tem um pequeno grupo, digamos, de 20% da população de doentes mentais, de esquizofrênicos, que não reagem e, por isso, passam a vida toda dependente de terceiros, ouvindo com mais frequência vozes, não conseguem, digamos, se libertar da parte aguda da doença de todo. Quando que aqueles outros se libertam da parte aguda da doença e passam a uma parte, digamos, residual, ficando sempre um restinho da doença dentro deles. Portanto, o risco de recaídas é sempre grande. Pessoa que tem esquizofrenia e não está em tratamento, ela percebe que aquilo lá é fantasia ou não? Ela acredita? Existe uma porcentagem de pessoas que percebem sozinhas que aquilo é um problema, que é fantasia, que ela precisa ser tratado ou não? Geralmente é outra pessoa que tem que caminhar ela para o tratamento médico. Geralmente não, geralmente é outra pessoa que tem que caminhar, como você falou, o pessoal da família e a ação do médico, né? Orientando e dando uma explicação após ela melhorar, como falei, 80% melhoram, até o ponto de terem uma autoavaliação. Mas, como eu falei, é uma doença crítica nesse aspecto, porque mesmo os que melhoram, esses 80%, é uma série de gradações de melhora. Os que melhoram muito, que chegam a ficarem assim, praticamente assintomáticos, na realidade são poucos. Eu diria em torno de 20%, que melhoram muito a ponto de chegar a 90% da sua personalidade anterior. Mas são poucos, a maioria ou fica melhorado, mas ainda apresentando algum resíduo importante da doença, ou fica ainda se arrastando a vida toda com sintomas fortes, que eu diria. Acalma, né? Mas a personalidade continua muito alterada. Só para, se eu podia aproveitar o tempo, lembrar que o lançamento do meu livro vai ser amanhã, dia 31, às 19 horas, na Biblioteca Pública Municipal. Né? Se alguém da região não sabe, é próximo ao estádio. E eu conto com o público amante da leitura lá, a partir das 19 horas. E quem quiser comprar o livro, de que forma pode adquirir? Então, vocês poderão comprar através, no momento, de nossos e-mails, porque a nossa editora está ainda na fase de distribuição e não me deu ainda os distribuidores para que vocês possam, através da nossa editora, FOMPEC de Ribeirão Preto, que eu aproveito aqui também para agradecer o apoio, estimulando o autor, na figura do editor, professor Alberto Duarte, e os dois e-mails que eu poderia colocar seriam o meu, lopesmes, com Z no fim, @hotmail.com, e o e-mail da minha companheira, Gabriela, que vou ter que pegar a cola porque é elaborado. Gabriela, _58, star, @live.com. E também pelo Facebook dela? E também pelo Facebook dela, Gabriela Batista, também poderão conseguir. Mas em breve talvez tenha outros modos aí, como você disse. Nós vamos a editora começar a distribuição. Depois que a editora começar a distribuição, aí através de firmas online que fazem buscas, como a Buscapé, por exemplo, poderá servir para conseguir. Porque haverá em livrarias. E haverá em livrarias, especialmente a Livraria Cultura, que é a mais ligada à nossa editora. Esse é o seu terceiro livro? Esse é meu terceiro livro. Como já disse, o primeiro foi um livro religioso, católico. Com a sua mãe? Em quatro mãos, em colaboração com a minha mãe. Confronto entre a ciência dos homens e a ciência de Deus. O segundo já foi tocado aqui, Simões Lopes Neto, à luz da sua obra, à luz dos contos gauchescos e da Lenda do Sul, onde eu tento fazer a psicoprojeção do autor através da sua obra, ou seja, estudando a personalidade do autor através do que ele escreveu.
E esse atual, né, que é o nosso primeiro romance, que eu tenho fé que o público leitor vai gostar, especialmente porque a parte, como já falei, da luta do médico pela emancipação é acompanhada o tempo todo por esse conturbado romance de amor que ele vive. E tem algum outro livro a caminho aí? Já não. Tem, a editora já acabou de aprovar o meu livro na minha área de ação como médico, que é psiquiatria. Esse já está pronto, o texto está pronto? O texto está pronto, está na fase de elaboração, que é psiquiatria manual, mas para estudantes de psiquiatria, de psicologia e estudantes de medicina e pessoas, inclusive médicos clínicos gerais, que queiram revisar os seus conceitos básicos de psiquiatria. Doutor Eleomar, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito informativo aqui, né, não só sobre o lançamento do livro, nós conversamos, mas também sobre doenças psiquiátricas, né, e é sempre bom levar informação à população. Muito obrigado pela sua presença e está convidado aqui para aparecer quando quiser. Agradeço imensamente a você, Eduardo, e estou sempre às ordens para vir a essa casa, que é uma casa já conhecida pela sua preocupação em levar à nossa população essas informações culturais que eu julgo muito importantes. E terminamos aqui mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebeu a visita do Dr. Eleomar Machado, médico psiquiatra e também escritor, que está lançando o livro A Vila de Manuel Flores. Muito obrigado pela audiência e continue na TV Universitária.